Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Isaías 38, versículo 1 seguinte. Deus vai falar contigo nesta palavra, amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor trouxe esses versículos ao meu coração nesta manhã, onde vai falar acerca de Ezequias. Ele foi um homem que andou na presença de Deus e ele fez o que era certo diante do Senhor. Mas o dia mau chegou na vida dele. Nós vamos compreender que ele estava passando por um momento onde a Bíblia não relata, mas o Senhor manda ele ter um concerto com ele. Aleluia! E nós vamos ver que Isaías, o profeta, vai diante dele dizendo: Olha, te conserta, arruma a tua casa, porque Deus está mandando eu te dizer que você não vai viver com essa enfermidade na qual chegou para você. Porque o texto começa dizendo que a enfermidade era mortal. Louvado seja Deus. Só que ele era um homem que tinha andado com Deus e feito a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Embora, ele tomou ali alguns posicionamentos errados, e é sempre assim. Quem é chamado por Deus até faz algumas coisas certas, mas também erra. E Deus sempre vai estar cobrando de nós um conserto, uma retidão. E nós vamos entender que neste momento aqui, a enfermidade chegou na vida dele e ele precisava estar alinhado dentro da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Mas nós vamos compreender que ele faz uma oração, ele vira o seu rosto para a parede e faz uma oração e fala para o Senhor: Lembra-te de quando eu andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, sendo fiel a Deus. E ele disse: Senhor, eu fiz o que era reto aos seus olhos. Louvado seja Deus. E ali ele chorou muitíssimo, porque é sempre assim, quando nós oramos e que nós não conseguimos mais expressar, a gente chora. Louvado seja Deus diante de Deus. Porque até as lágrimas diante do Senhor, ele interpreta todas elas. Louvado seja Deus. Então a gente vai compreender que ele orou e fez com que Deus lembrasse, de que ele tinha feito o que era certo diante do Senhor e chorou muitíssimo. Mas nós vamos compreender que Isaías dá o recado e já estava saindo, Louvado seja Deus. E Deus manda ele voltar. Olha, vai lá e fala para ele, Eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Louvado seja Deus. E ali ele fala que ia acrescentar para ele mais 15 anos. E isso é lindo e esse maravilhoso, porque não acontece só na vida de Ezequias. Acontece hoje ainda, Quantas pessoas estavam com decretos de morte sobre a sua vida, mas Deus, ele enviou um profeta, ele enviou mulheres, homens de oração, ali foi feita uma oração e Deus acrescentou, louvado seja o nome do Senhor, dias, anos de vida. Louvado seja Deus. Eu tenho até aqui, irmãos, um testemunho, da parte de Deus na minha casa. Louvado seja Deus. O meu esposo, ele estava muito enfermo e eu orei ao Senhor e eu disse: Senhor, o Senhor vai levar ele dessa vez.
né? Porque ele passou por um problema sério de coração. E eu orei, eu fui para o círculo de oração. Quando chegou lá, o profeta veio na minha frente, Deus levantou um profeta, e ela disse exatamente como eu tinha orado. E o Senhor falou para mim: não vou levar ele, porque você orou. Aleluia. Porque você chorou na minha presença, glória a Deus. E ó, Deus ainda manda te dizer, o Senhor falou bem assim através da boca da profeta: vou eu acrescentar os anos dele de vida. Não vai morrer e ainda vou acrescentar. Ele vai viver mais, além daquilo que já estava projetado. Por quê? Porque foi orado, porque foi chorado. Mãe Inês, eu não estou entendendo o que Deus está falando nesta manhã. Eu vou te explicar, meu irmão. Deus está dizendo que através de uma oração, através de lágrimas, através do seu posicionamento diante dele, ele muda decretos, e decretos de morte. Sim, aquilo que já tinha sido sentenciado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu esposo, sobre o seu ministério. Se você se colocar na presença de Deus e orar, falar com ele, chorar, porque foi o que Ezequias fez. Olha o poder de uma oração, olha o poder de uma lágrima, olha o poder de um posicionamento diante de Deus. Louvado seja Deus. Então, não importa qual é a situação, se é decreto de morte, se é decreto de falência, se alguém te lesou, passou a mão naquilo que você tinha, não importa. O que importa mesmo é que se você for diante de Deus com um coração reto, com um coração íntegro, confiando no poder e na grandeza de Deus, porque Ezequias, ele sabia quem era Deus, ele conhecia, ele tinha convivido com Deus, é por isso que ele orou, e é por isso que ele chorou, e pediu para que Deus se lembrasse, porque ele sabia que Deus, ele já tinha feito grandes coisas e continuaria fazendo. Então vá diante do Senhor, colocando a sua causa diante dele, porque ele vai sim se levantar em seu favor, vai ouvir a sua oração, como ele ouviu a oração aqui no texto, e vai dizer: eu estou vendo as suas lágrimas, louvado seja Deus. E ali ele fez uma promessa do quê? A promessa de que ele acrescentaria vida para ele, e 15 anos, louvado seja Deus. Então, não se esqueça de que o seu Deus é Deus que faz coisas grandes e que muda decreto. Se você orar, se você chorar na presença dele, amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa palavra.